Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo, leciono História e Estudos Amazônicos para a turma de vocês. Primeiramente, acredito que se deram muito bem na segunda avaliação, por conta de tudo que fizeram. As videoaulas, os exercícios resolvidos no aplicativo Clipe Escola, as revisões, a participação de vocês com certeza contribuiu para que vocês gabaritassem a segunda avaliação. Então, para darmos continuidade ao ensino virtual através das videoaulas, muito necessário neste momento, vamos introduzir um novo assunto. Abram o livro de vocês na página 32, capítulo 7, lembrando, volume 2. Esse assunto é a Roma Antiga. Vamos desvendar os mistérios dessa civilização, onde ela floresceu, quando, qual é a importância dela para os nossos dias atuais e qual é a importância dela no mundo antigo. Acabamos de estudar a Grécia e a Macedônia, vimos o declínio dessas duas civilizações, como elas se expandiram pela boa parte do continente europeu. Nós vamos ver agora essa civilização romana, que veio logo depois, do sucesso de Grécia Antiga. Então, sempre que vamos estudar um novo assunto, nós temos três perguntinhas. Onde é? O continente europeu e o continente asiático vão ser os lugares onde a civilização romana vai florescer. Quando? No século 8 a.C., ou seja, dos anos 800 a 701 antes do nascimento de Cristo, que é aquele marco que nós já estudamos no começo do ano. Em que contexto? Declínio da civilização grega e a invasão dos povos italiotas na Península Itálica, que é precisamente onde se localiza a cidade de Roma e para onde ela se expandiu. Primeiro de tudo, vamos entender o território, as origens da Roma. Aqui no livro de vocês, na página 33, tem um mapa que ele mostra a Península Itálica. A primeira coisa que nos chama a atenção: esta porção de terra, ela tem o desenho de uma bota. Vocês podem ver aqui o salto da bota, vocês podem ver aqui o pé da bota e o tronco, no caso, o cano da bota. Ela frequentemente é referenciada como uma bota. Península nós já sabemos, é uma parte do continente que avança para o mar. No caso, a Península Itálica faz margem com o Mar Adriático, o Mar Tirreno, o Mar Mediterrâneo e o Mar Jônico, ou seja, ela está bem próxima do território da Grécia Antiga. As origens de Roma, então, ela está ligada à invasão de povos, tanto povos italiotas, que são os latinos, os sabinos, os samitas e os úmbrios, ou seja, toda esta porção que está pintada de vermelho no mapa, foram porções de terra ocupadas por povos italiotas. Ficaram conhecidos assim. Só que, como estamos vendo, a Península Itálica não era somente povoada por povos italiotas. Outros povos também estavam ocupando essa península. Os não italiotas eram conhecidos como os ligúrios, os gauleses, os etruscos e os gregos. Então nós vemos que os etruscos no mapa estão pintados de verde, ocupavam uma grande porção da Península Itálica. Os gregos também, essa porção pintada em um amarelo mais escurinho, cor que a gente chama amarelo queimado, e os cartagineses ali em amarelo. Cartago, nós vamos ver no final da unidade, é uma cidade que vai rivalizar com Roma. Então, a ocupação da Roma parece um pouco com a ocupação da Grécia. Vários povos indo-europeus vão ocupar essa porção de território. Marquem aqui o primeiro parágrafo da página 33, grifem também o segundo parágrafo da página 33. Nós vamos ver que existem duas possibilidades na página 34 de origens, de narrativas que contam a origem da cidade de Roma, como ela foi fundada. Temos duas, a origem mitológica e a origem histórica. Vimos na unidade de Grécia que um mito é uma narrativa, uma história que geralmente é contada
com o sentido de moralizar, de transmitir um conhecimento e um valor moral sobre um assunto. E esse mito, ele tem elementos fantásticos, ou seja, a presença de forças sobrenaturais, de deuses, de seres não humanos, seres muito fortes, seres fantásticos. Então, a origem mitológica é muito conhecida. Rômulo e Remo seriam dois filhos descendentes de Marte, ou seja, um deus. Seriam então semideuses. Marte é o deus em Roma equivalente a um deus grego que é o deus Hades. Então, Marte apaixonou-se por uma mulher, teve dois filhos e esses dois filhos foram abandonados por um rei que soube que ele teria seu trono ameaçado por esses dois meninos chamados Rômulo e Remo. Esses meninos foram jogados no rio, o rio Tíber, só que eles não morreram. Eles estavam em um cesto. Esse cesto calhou de cair numa margem e uma loba havia encontrado eles. Essa loba foi responsável por amamentar esses dois pequenos recém-nascidos para que eles crescessem e pudessem ser criados por um casal de pastores. Quando cresceram, tomaram conhecimento de que eram filhos de um deus, que tinham ascendência e seriam reis de Roma. Eles foram e questionaram o seu trono. Então, assim fica o mito da origem de Roma, que dois irmãos chamados Rômulo e Remo teriam sido abandonados, eles teriam direito ao trono de Roma e, não morrendo, sendo alimentados por uma loba, teriam atingido idade adulta e depois questionado o trono romano. A gente nota aí a série de elementos fantásticos, como a presença de deuses, como a presença de uma loba alimentando seres humanos. Essa é a origem mitológica. A outra hipótese é a origem histórica, onde Roma foi um forte militar construída pelos sabinos e pelos latinos, que foi invadida pelos etruscos. E os etruscos teriam sido responsáveis por povoar esse forte militar, construindo uma cidade. Então, a origem mitológica está no primeiro parágrafo da página 34 até o terceiro, e a origem histórica está no último parágrafo da página 34. Eu acho interessante que vocês escrevam do ladinho aí, para que quando vocês forem ler e estudar, vocês vão saber do que se trata, tá bom? Então venham comigo na página 35, para a gente entender que a política na Roma Antiga ela passou por três períodos, ou seja, Roma teve três formas de organizar-se politicamente. A primeira delas foi a monarquia. Entre o século 8 e o século 6 a.C., vigorou a monarquia. A monarquia, já sabemos, é o governo onde tem um rei governando a cidade. Já do final do século 6 até o século I a.C., Roma constituiu-se como uma república, que significa um governo de representantes, onde o público, o povo, é representado. Uma república, muito parecido com o governo do nosso país atualmente. Nós, o povo, elegemos nossos representantes para decidirmos os destinos políticos do nosso país. Depois da República, houve o Império. O Império Romano será assunto da nossa próxima aula, a unidade 8. Por enquanto, vamos estudar a monarquia e a república. Na página 35 contém uma cruzadinha muito divertida de vocês realizarem, porque ela tem que ser resolvida com os nomes dos povos que habitaram a Península Itálica. Então, quando forem resolver, voltem lá naquele slide que tem o nome dos povos, tá bom? E aí é com eles que vocês vão resolver essa cruzadinha. Avançando para a página 36, nós vamos entender como se organizava a monarquia em Roma. A monarquia em Roma teve 7 reis. 7 reis foram os reis ao longo dos 2 séculos em que a monarquia vigorou em Roma. Mas ele não governava sozinho. Junto dele tinha o Senado, que era composto pelos idosos mais abastados, os ricos de Roma, que tinham muito dinheiro e já tinham idade suficiente para serem senadores. Também era formada pela Assembleia dos Cúrias, que eram os grupos familiares de guerreiros
ricos, ou seja, pessoas da aristocracia de Roma, que se reuniam e decidiam alguns assuntos. Aqui vocês vão grifar o primeiro parágrafo da página 36, onde diz que no período de monarquia a cidade de Roma foi governada por 7 reis, os quais se alternaram entre latinos, sabinos e etruscos, ou seja, foram reis de diversas origens, não eram reis apenas de um povo só. Esse rei desempenhava o papel de sacerdote, chefe militar e juiz, ou seja, ele tinha a autoridade quase que máxima, mas ele dependia do Senado para aprovar as leis que seriam aplicadas, e as decisões mais importantes eram levadas para a Assembleia dos Cúrias. Bem, também com o tempo foi criada a Assembleia do Povo. Os últimos 3 reis foram etruscos e eles precisaram garantir a participação do povo para que eles ganhassem popularidade. Então eles criaram a Assembleia do Povo. Junto com a monarquia em Roma, aqui na página 36, nós temos também um fator muito importante que é a divisão da sociedade. Então, assim como lá em Grécia nós estudamos que existiam em Atenas os eupátridas, os demiurgos, os georgóis e quem eles eram, em Roma nós também vamos ter alguns nomes especiais para as camadas sociais. Tudo isso está descrito aqui na página 36. No topo da pirâmide estão os patrícios, que são os nobres proprietários de terra, os aristocratas, as pessoas mais ricas. Também garantiam os seus direitos políticos. Os mais ricos, então, detinham o direito de participar ativamente na vida política em Roma. Patrícios. Lembrem-se muito que hoje é muito comum o ditado de patricinha para aquela mulher rica, de Mauricinho para aquela pessoa, aquele filho de jovens ricos. Isso é muito em função de que em Roma as pessoas ricas eram denominadas de patrícios. Logo abaixo dos patrícios vinham os plebeus, que eram os homens livres que migraram para Roma e exerciam várias atividades, desde o artesanato até o comércio. Eles representavam a maioria da população, mas não tinham participação política, não tinham direitos. Eram a maioria, mas não poderiam definir os rumos da Roma antiga. Logo abaixo, os clientes, que eram pessoas que eram livres, mas que eram plebeus, só que tinham uma certa relação de proteção, auxílio econômico dos patrícios, em razão dos serviços que lhes prestavam. Então era muito comum patrícios terem clientes que eram plebeus protegidos. Eles também não tinham direitos, não tinham participação política em Roma, mas tinham privilégios porque viviam juntos aos mais ricos. E na base da pirâmide social nós temos os escravizados. Esses escravizados, eles vamos estudar mais detalhadamente, mas já conhecemos a condição de pessoa escravizada. É aquela pessoa que é propriedade de algo ou de alguém e não tem direitos nenhum, tá bom? Então, passando para a página 37, nós vamos ver como se organizou a República em Roma. A República em Roma começou no ano de 509 a.C. e durou até o ano de 27 anos antes de Cristo, ou seja, quase 500 anos de organização de Roma em república. Para a gente entender a república, vocês vão grifar aqui o primeiro parágrafo. A república foi uma tentativa de aumentar a participação dos romanos na política. Se antes o poder era todo do rei e ele dependia do Senado e das duas assembleias, a república vai aumentar a participação e que mais pessoas possam ser cidadãos romanos. Muito parecido com o que aconteceu em Grécia na democracia. Só que a república não vai ser o governo do povo, vai ser o governo onde o povo elege seus representantes. Então nós vamos entender. No segundo parágrafo, vocês vão grifar onde diz: o poder não era exercido apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos que participavam de 3 instituições: a magistratura, o Senado e as assembleias. Então, toma emprestado um pouco lá da monarquia, mas organiza-se de forma diferente. Então, eu trago aqui um diagrama para a gente entender bem melhor como funcionavam essas 3 instituições. A primeira de todas é a magistratura. A magistratura estava dividida em 5 magistérios. O primeiro eram os cônsules, ou os cônsuls, que eram os magistrados mais importantes. Eram sempre 2. Um que governava o exército e o outro que governava a sociedade.
Os pretores eram os responsáveis pela justiça e pelos governos das províncias. Roma vai conquistar muitos territórios, não vai mais ser uma cidade só, vai ter vários territórios afastados do seu centro urbano. Era preciso que tenha governantes romanos nesses lugares. Então, essa era a função dos pretores, sempre eleitos em duplas. Então, era sempre uma dupla de pretores para organizar a justiça e as províncias. Os questores eram os tesoureiros, ou seja, os responsáveis pela administração dos gastos públicos e pela cobrança dos impostos. Os edis eram os encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, ou seja, o bem-estar urbano, como construir as ruas, as estradas, a limpeza dos esgotos, o abastecimento da água. Não é? Não eram eles que executavam isso, eles eram os responsáveis por organizar, por gerenciar tudo isso. Por fim, os censores eram aqueles que revisavam a lista dos senadores e elaboravam o censo dos cidadãos. Já deve ter ouvido falar no censo. O censo geralmente é uma pesquisa que um órgão do país faz para tentar descobrir quantas pessoas moram naquele país, quantas pessoas são ricas, pobres, são brancas, são pretas, são indígenas. Então, o censo é uma pesquisa. Os censores eram os responsáveis por fazer esse controle populacional. Bom, depois da magistratura vem a segunda instância da República, que está presente aqui na página 38. Era o Senado. O Senado era a instituição mais importante, porque ela reunia 300 ex-magistrados, ou seja, 300 pessoas que já ocuparam funções de alta importância em Roma estão reunidas ali para que eles orientem os magistrados. Eles tinham poder de vetar decisões dos magistrados, tinham poder de orientar esses magistrados na melhor condução da vida política em Roma. Tá bom? Podia ter um magistrado com poder especiais, um senador com poder especial. Ele era chamado de ditador e ele tinha um mandado de 6 meses quando a cidade romana estava precisando, estava ali geralmente em uma guerra, em uma grave ameaça. Nomeava-se um ditador entre os senadores e ele era o senador com maior poder. A terceira instância da República são as assembleias, que estão divididas entre as assembleias das tribos, que eram formadas pelos patrícios, eles se reuniam de acordo com a região onde eles moravam, a assembleia da plebe, que eram os plebeus reunidos em assembleia, e eles votavam sobre os assuntos do seu interesse, e a assembleia centuriata, que era a assembleia dos militares, dos centuriões do exército. Então eles estavam sempre discutindo questões relativas à guerra e à paz. Tudo isso está aqui na página 38, num quadradinho azul, desculpem. E é muito importante que vocês destaquem essa parte, tá bom? No próximo slide eu trago aqui a luta dos plebeus. Para que vocês entendam a luta dos plebeus, é necessário entender que os plebeus viviam em desigualdade de direitos com os patrícios e com os escravizados. Eles não tinham todos os direitos que os patrícios tinham, mas eles tinham todos os deveres. E os deveres dos plebeus era financiar o exército. Um plebeu poderia ser um militar, podia ir para o exército, mas ele tinha que pagar por todo o seu material, todas as suas armas, armaduras, todos os seus gastos eram pagos pelo plebeu. E os patrícios tinham como bancar sua participação no exército, mas os plebeus não. Então os plebeus vão começar a se organizar e lutar por igualdade de direitos, resultando assim em uma série de conquistas. Essas conquistas estão presentes aqui na página 39. As conquistas dos plebeus podem ser resumidas em a criação dos tribunos da plebe. O que eram os tribunos da plebe? Era uma magistratura igual aquelas 5 que nós vimos no slide anterior, em que 2 plebeus iam ser eleitos e eles tinham o poder de vetar decisões do Senado, ou seja, era uma magistratura exclusiva para plebeus vetarem decisões do Senado que afetavam a vida dos plebeus, como o aumento de impostos, como uma guerra que os plebeus não iam ser favorecidos, medidas que oprimiam os plebeus poderiam ser votadas, poderiam ser vetadas, ou seja, cortadas através da magistratura chamada tribunos da plebe.
A Lei das 12 Tábuas foi uma outra conquista dos plebeus e ela era um conjunto de normas escritas, ou seja, a República foi obrigada a disponibilizar de fácil acesso as normas escritas para que ninguém fosse prejudicado por não conhecer as leis. Não é? Hoje nós temos isso é muito comum. A Constituição Federal, ou seja, o conjunto das leis que organizam o nosso país, está disponível para todos na internet. Basta vocês irem no Google e digitarem CF, que vai aparecer a página do governo que leva vocês para o enorme texto da nossa Constituição, onde está todas as leis escritas do nosso país. A Lei Canuleia, ela foi uma lei que autoriza o casamento de plebeus e patrícios e permite à plebe que organizasse a sua própria assembleia, a Assembleia dos Plebeus. Então, a Lei Canuleia vai facilitar o acesso de plebeus à classe dos patrícios. Logo, vão existir cada vez mais plebeus que têm riqueza, casam-se com patrícios e adquirem diversos direitos políticos e econômicos. Por fim, a Lei Litínia Sextia, ela é uma lei que vai promover o fim da escravidão por dívida e vai aumentar a participação dos plebeus no serviço público. Logo lá, mas no fim a gente vai ver quais são os modos de escravidão na Roma Antiga. Por ora, é interessante a gente entender que os plebeus se organizavam, lutavam e conseguiam mais participação dentro da República Romana. Conquistas de Roma. Bem, esse mapa está presente na página 40 e ele mostra que Roma é uma cidade que está limitada aí nessa pintura vermelha. Primeiro, a cidade romana ela detinha esse território. Com o passar dos séculos, ela vai ganhando mais territórios e ocupa toda a Península Itálica. Até o século III a.C., ela está ocupando ali as margens do Mar Jônico. Então, Roma, ao longo dos séculos, vai se tornando uma grande potência. Como ela conquistava esses territórios? Através da guerra. Então, fortalecer o exército era uma medida muito importante para o governo de Roma. Conseguindo-se mais terras, consegue-se mais dinheiro, mais escravos, que é a principal força de trabalho da Roma Antiga. Então, as conquistas de Roma são um método que aumenta o número de escravos em Roma. Agora, na página 40, traz as guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? Aí, no primeiro parágrafo da página 40, vocês grifem, porque diz assim: por volta de 264 a.C., ocorreram os primeiros confrontos entre cartagineses e romanos. As guerras púnicas são esses confrontos. Por que púnicas? Porque os romanos chamavam de punos os moradores de Cartago. Cartago era uma cidade que ficava no continente africano, que detinha um comércio muito grande com o mar Mediterrâneo, era uma potência que rivalizava com o poder de Roma. Então era necessário que Roma entrasse em guerra com Cartago, porque Cartago ameaçava tomar já a Europa. Vejam aqui nessa imagem acima que o território romano está pintado de laranja e o território de Cartago está em verde. O território de Cartago já estava invadindo o continente europeu e conseguindo terras perto de Roma. Então era uma ameaça a Roma. Foram guerras que duraram muitos anos. O primeiro conflito data de 264 a.C. A Roma ganha diversos conflitos, até que Amílcar Barca e Aníbal Barca, filho de Amílcar, são dois generais que ficaram muito famosos na história por terem muitas batalhas vencidas contra Roma. Eles organizavam um exército muito grande que ficou muito conhecido porque dentro do batalhão de Amílcar Barca e de Aníbal tinha 8 elefantes de guerra. Eles guerreavam usando elefantes como grandes montarias, um animal gigantesco que com a sua força conseguia destruir muitas forças, conseguia derrotar muitos guerreiros. Então, Aníbal e Amílcar vão ser dois generais cartagineses que vão ficar famosos na história por ganhar muitas batalhas. Algumas batalhas Roma ganhava, outras batalhas Cartago ganhava. Cartago perde a batalha de Zama no ano de 202 a.C. e por fim, ela tenta se reerguer, mas no ano de 149 a.C., Cartago cai e os romanos destroem, fazendo 40.000 cartagineses presos, escravos. Eles destroem a cidade de Cartago, deixando-a em ruínas, e jogam sal sobre essa cidade, para que ela nunca mais volte a prosperar.
Então, Cartago é dominada por Roma. Vejam que Roma está ganhando muitos territórios ao longo do tempo. Na página 41, nós vemos a imagem, um busto de Aníbal Barca, porque ele ficou muito famoso como um bom general, e a imagem que eu trago aqui no slide dele montando os seus elefantes de guerra. Tá bom? É o detalhamento das guerras púnicas. Eu não cobrarei exatamente como aconteceram essas guerras. É importante a gente entender que Cartago e Roma rivalizavam pelo domínio dos territórios ali, tanto da Europa quanto da África e da Ásia. Então, a gente passando aqui para a página 43, nós temos o tópico Crise da República. Esses dois bustos que vos trago são de dois tribunos da plebe muito famosos, ficaram conhecidos como os irmãos Graco. Tibério e Caio Graco foram eleitos dois magistrados, e eles ficaram conhecidos na história de Roma porque eles enfrentaram o Senado. O principal objetivo deles era lutar pela distribuição de terras. Os patrícios possuíam muitas terras, os plebeus não. Os tribunos da plebe, Tibério e Caio, tentaram apresentar projetos de lei. Tibério apresentou um projeto no Senado que determinava a criação de lotes particulares nas terras públicas do governo. O Senado não gostou, os patrícios não gostaram. Então eles tiveram que assassinar Tibério Graco para que ele para impedir que ele continuasse com o seu projeto de lei no Senado. Caio Graco também vai ter o mesmo desejo, seu irmão, de reformar a agrária. O que é reforma agrária? É mudar quem são os donos, mudar a distribuição das terras em Roma. O mesmo fim vai acabar com Caio Graco. Caio também vai propor um projeto que distribuísse melhor as terras em Roma, mas vai acabar sendo assassinado. Então, aqui na página 43 tem a história desses dois tribunos. O que é interessante a gente notar, a plebe está tentando conseguir mais participação política e a própria estrutura da república não está permitindo com que eles tenham seus direitos garantidos. Então, existe igualdade ou não existe igualdade nessa república romana? Pensem bem nisso e quando vocês forem resolvendo as atividades ao longo da unidade, vocês vão conseguir responder. Essa é o assunto da nossa sessão. Peço que vocês venham para a página 44, que nós vamos resolver aqui um pequeno exercício. A página 44 traz um trecho onde está a fala de Tibério Graco. Ele fala que os próprios animais selvagens que vagueiam pelas terras italianas têm as suas tocas e seus covis onde se abrigam, ou seja, até os animais em Roma têm casa. Mas aqueles que combatem pela Itália e lhe sacrificam suas vidas só têm como sua propriedade o ar que respiram e a luz que os ilumina. Sem casas nem lares, erram a esmo, acompanhados de suas mulheres e filhos. Ou seja, aqueles que lutam por Roma não têm direito à casa. Os animais selvagens têm suas casas, mas os guerreiros que combatem pelas conquistas em Itália, não. Em verdade, esses guerreiros combatem e morrem pelo luxo e pela riqueza dos outros, ou seja, dos patrícios, enquanto eles mesmos, chamados os dominadores do mundo, não possuem nem mesmo um pedacinho de terra. Então, a pergunta aqui: quem eram os dominadores do mundo segundo Tibério Graco? Vocês vão fazer essa leitura. Quem o Tibério Graco está tentando defender? O que esse tribuno reivindicava no seu discurso? Qual era? O que ele queria? Nós vimos que eles queriam mais terras para os plebeus, não é mesmo? Então vocês vão responder a primeira questão e a segunda questão em ordem disso. E na terceira, vocês vão relacionar a reivindicação do Tibério Graco com as tentativas de reforma realizadas por ele e seu irmão. Ou seja, vocês vão retirar desse texto fundamentos para vocês responderem por como que eles tentavam reivindicar essas terras para os plebeus. Qual era o argumento que Tibério Graco usava para defender os plebeus para que eles tivessem direito a mais terras? Muito bem, essa é uma atividade que vocês vão me responder e me enviar lá na página, lá no aplicativo Clipe Escola, e a atividade está na página 44. No finalzinho da página 44 tem o tópico escravidão em Roma. A escravidão em Roma, ela tinha 4 possibilidades. Ou uma pessoa tornava-se escrava através da prisão de guerra, ou ela era escravizada em função de não ter como pagar dívidas,
ou era abandonada desde criança e era coletada para ser escravo, pois não tinha pai nem mãe, ou era filho ou filha de um escravo ou uma escrava. Então, essas quatro condições permitiam que uma pessoa fosse escravizada em Roma. Um escravizado em Roma é aquele que não possui direitos, ele é propriedade do Estado ou é propriedade de outra pessoa. Esses escravos, como está descrito na página 45, eles podiam ter atribuições domésticas. Geralmente, eles viviam dentro das casas dos seus senhores, ocupavam funções como cozinheiros, como serventes, agentes da limpeza, até professores dos seus senhores. Eles podiam ser. Eles também podiam trabalhar no campo, trabalhando na mineração, na agricultura, no artesanato, na extração, no extrativismo, etc. Eles podiam ser gladiadores também. O que eram os gladiadores? Eram escravizados que iam para as lutas públicas dentro das construções, como o Coliseu e o Circo, que são matéria do nosso próximo unidade, onde nós vamos estudar o Império e a cultura romana mais detidamente, com mais detalhes. Esses gladiadores, eles eram escravizados que serviam unicamente para lutar e entreter o público em Roma. Então, eram pessoas que às vezes lutavam até a morte para simplesmente entreter, divertir as pessoas. Ou também eles podiam se ocupar no artesanato e no comércio. Então, os escravos exerciam a maior parte da força física do trabalho em Roma. Por isso, o trabalho manual em Roma e em Grécia era desvalorizado. O trabalho intelectual era valorizado. Nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima unidade. Óbvio que esses escravos vão se revoltar. As condições de vida deles não vão ser das melhores. Então, na página 46, trago aqui a explicação revolta dos escravizados. A revolta de escravos mais famosa em Roma foi a revolta liderada por Espartaco no ano 73 a.C., lá no finalzinho da República. Ele vai ser um escravo que vai conseguir reunir outros escravizados. Ele era um gladiador, servia como um lutador que ia divertir as pessoas em Roma, e ele conseguiu organizar outros escravizados e conseguiram fugir de Roma. Ele fez um exército de 120 mil homens que conseguiram resistir muito contra Roma. Mas as legiões romanas, ou seja, os exércitos, cada legião romana era composta por 5.000 exércitos. Então, para acabar com a revolta de Espartaco, que ele já tinha conseguido fugir de Roma e tomar outras localidades perto de Roma, o exército romano enviou 10 legiões, ou seja, 50.000 soldados que conseguiram subjugar o Espartaco, e ele foi rendido e morto. E aí essa foi a revolta de escravos mais famosa na Roma Antiga. Espartaco é uma referência em diversas obras de filmes, séries que estão disponíveis hoje, né, em serviços de streaming, como a Netflix, como o Globoplay e na internet, no YouTube em geral. É muito fácil encontrar obras, novelas, minisséries, filmes que tratam de Espartaco. Já no finalzinho da página 46, tem a República dos Militares em Roma. O que foi a República dos Militares? Foi quando a República estava terminando o seu apogeu. O que é que estava acontecendo? Cada vez mais as guerras eram mais comuns. Generais, que eram aqueles que comandavam o exército, eles se destacavam nessas lutas. E quando eles voltavam a Roma, eles queriam exercer o seu poder, porque se eles tinham ganho muitas terras para a cidade de Roma, eles também queriam ter o seu reconhecimento. Então esses militares, eles queriam então tornar-se governantes. A partir do século 100 a.C. era o que acontecia. Esses militares governavam a República Romana. Eles tinham poder sobre o Senado e geralmente eles se organizavam em três, por isso ficaram conhecidos como os triunviratos. Triunvirato era uma reunião de 3 generais, cada um governando uma região da Roma, do Império Romano, né? Que a esse momento a cidade de Roma já está muito grande, como vocês podem ver aqui nesse mapa ao lado. Vocês veem, tudo que está pintado em vermelho é o Império Romano. Então, o Império, que é a última fase de governo de Roma, vai ser estudado
detidamente na próxima aula, mas vocês já podem ver que a extensão territorial dele é muito grande. Então, esses generais, que eles tinham ganho esses territórios, eles tiveram o direito de governar Roma. O primeiro triunvirato foi formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Júlio César é o busto, é o quem eu trago aqui, a imagem desse busto é do general Júlio César. Na página 47, vocês veem que esse general se destacou, ele derrotou um grande inimigo, grande exército inimigo dos romanos, que foi o exército gaulês, e conquistou a Gália, onde é hoje a França e a Inglaterra. Então, o César, Júlio César, adotou importantes medidas, conseguindo anular o poder do Senado. Com a anulação do poder do Senado, ele foi acusado de trair a República e no ano de 44 ele foi assassinado por senadores, inclusive por seu filho adotivo Brutus. Quando ele é assassinado, ele vira e profere a famosa frase: "Até tu, Brutus", porque foi assassinado apunhalado pelas costas. Após a morte dele, outros generais tentaram governar, mas como eles começaram a impor a sua vontade ao Senado. Então, o Senado, que era a principal instituição do governo da República em Roma, ela passa a perder sua força e no ano de 27 a República tem seu fim e a Roma passa a ser governada por generais que vão se tornar então imperadores. Essa é a matéria para a nossa próxima aula. Na página 47, 48 e 49 tem o exercício de fixação. Vocês devem fazê-lo e enviar para mim através do aplicativo Clipe Escola. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. É uma aula mais longa, mais densa, porque é uma unidade longa. Na próxima aula vamos terminar a Roma Antiga e vamos passar para o livro 3, então, em seguida. Então, peço que reassistam essa aula quantas vezes for necessário. Eu sugiro que assistam todo este vídeo para depois ir resolvendo as atividades ao longo da unidade. Essas atividades que estão ao longo da unidade, elas não são obrigatórias de se responder exatamente com as palavras do livro. Ela é interessante que vocês respondam utilizando as suas próprias palavras. Assim que tiverem respondido, mandem para mim através do aplicativo Clipe Escola, que eu responderei a vocês passando um visto e informando, direcionando como vocês podem obter mais conhecimentos acerca do assunto, pensar um pouco mais a nossa realidade do dia de hoje através do que estamos estudando em Roma Antiga. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Eu estarei disponível no aplicativo para tirar suas dúvidas e contem comigo, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando que estejam com saúde. Fiquem com Deus e até a próxima aula.